Como conciliar estudo para concurso público com uma rotina cheia? Se você tem dificuldade de conseguir aliar esses dois pontos na sua vida, fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar de forma prática como você pode fazer isso e, inclusive, potencializar isso com diversas dicas exclusivas que você não ouve por aí. Meu nome é Vinícius Moraes, eu sou sócio e fundador da Pensar Concursos, a melhor plataforma de resumos esquematizados para concursos públicos do Brasil. Bom, é muito comum a gente escutar que ser concurseiro é praticamente um trabalho em tempo integral. A gente ouve muito falar isso por aí, o que não deixa de ser uma verdade. Só que a gente sabe que na realidade não é bem assim, nem todo mundo consegue se dedicar 100% ao concurso público por uma série de fatores, como trabalho, família, faculdade, filhos, uma rotina cheia, como é o caso de você que está aqui assistindo esse vídeo, provavelmente. Então, tem vários fatores que fazem com que o concurso público não tenha como ser a principal atividade que você exerce hoje em dia. E diante disso, será que a melhor alternativa para estudar para concurso público seria esperar a sua vida se resolver para que você consiga estudar de forma integral, de forma mais dedicada? Com certeza a resposta é um sonoro não. Não é a melhor forma esperar todo o universo se alinhar para que você consiga estudar. A melhor hora para você começar o seu estudo para concursos públicos é agora, é hoje. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer o melhor que você pode dentro da sua possibilidade nesse momento. Mas você começa a fazer, você não espera um momento perfeito. Bom, e eu sei que agora você deve estar falando, pô, mas falar é fácil, quero ver fazer isso na prática. Por isso que você está aqui nesse vídeo, meu amigo, minha amiga. Vem comigo que eu vou te mostrar aqui na prática como você pode sim fazer tudo isso, organizar a sua rotina de estudos, ainda que você tenha uma vida extremamente aturbulada. Só que para isso, você tem que entender uma coisa que eu sempre falo aqui nesse canal. Fazer isso é algo simples, não quer dizer que é fácil. Entenda bem isso. Conseguir organizar teu estudo para concurso público aliando com uma rotina muito cheia é simples, mas não é nem um pouco fácil. E eu sei que com o que eu vou te passar aqui nesse vídeo, você vai conseguir cumprir essa tarefa com louvor até a sua aprovação. O primeiro passo aqui é você se organizar. Não dá para você ficar no fantástico mundo de Bob achando que você vai conseguir cumprir as suas metas de estudo se você não tiver a base, que é organização. E eu vou te mostrar aqui como você consegue visualizar sua rotina de forma extremamente objetiva. Só que isso é um exercício que a gente vai fazer junto. E eu vou te mostrar aqui na tela como que você faz isso de forma prática. Então vem cá comigo na tela do computador que eu vou te mostrar uma planilha que é um controle de horários muito simples e extremamente eficiente para que você preencha ele dentro da tua rotina com as suas peculiaridades e você consiga identificar dentro desse controle de horário os buracos que estão na sua vida, porque aí qual que é a ideia aqui? Você organiza, você coloca os pontos que são prioritários na sua vida, você vai ter alguns espaços ali, você vai encaixando estudo dentro da tua vida, para que ele se transforme em uma rotina e futuramente passe a ser uma prioridade para você. Bom, então vamos lá. Eu vou deixar o link dessa planilha aqui na descrição para você fazer o download gratuitamente dela, tá? Como eu falei, é uma planilha muito simples. A gente não precisa ter sistemas mega complexos, um monte de aplicativo que dê conta. Claro que tem muitos aplicativos que são excelentes para te ajudar nessa organização. Mas aqui eu vou partir de uma linha muito básica para que você simplesmente consiga entender o conceito e executar da melhor forma para você. Vamos lá. Aqui, nessa planilha que você vai baixar aqui na descrição, eu não vou me aprofundar muito nela. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu faço um outro vídeo detalhando mais ponto a ponto, mas aqui eu vou fazer um overview. Aqui na primeira aba é um controle de horários em branco, onde você vai preencher a sua rotina. O que eu faço aqui? Eu quebro essa planilha em blocos de meia e meia hora, porque esses blocos aqui acabam sendo um tempo bem eficiente para quebrar ali, para que você consiga executar várias rotinas do seu dia, seja almoçar, seja ida de volta ao trabalho, dormir, e aí, obviamente, tem algumas coisas que vão preencher mais blocos de espaço aqui.
Aqui é uma planilha em branco e aqui no controle de exemplo, no controle de horários, no exemplo, eu coloquei aqui uma rotina de uma aluna que estudava aqui com a gente no Memorex. Felizmente ela foi aprovada, afinal de contas, né? Se estuda pelo Memorex, é óbvio que foi aprovada. E isso aqui é a rotina dessa aluna. Eu estava ajudando ela pediu uma ajuda ali e tal, então eu fui ajudando a montar e encaixar isso na vida dela. Isso aqui é um exemplo, e por que que eu trouxe esse exemplo? Porque é um exemplo muito pragmático de uma rotina não tão convencional assim. Ela tinha uns horários um pouco complicados ali, delicado e tal, tem família envolvida também, então como que eu orientei ela a fazer dessa forma? Ela fez, deu certo e hoje ela é servidora pública. Então vamos lá. Primeiro ponto que você coloca. Tudo que está em amarelo aqui, você não vai colocar agora. Você não vai preencher nada de estudos nesse primeiro momento. Você vai pegar a sua planilha em branco aqui e você vai preenchendo com as coisas que são inegociáveis, que não tem como você deixar de fazer. Então, por exemplo, você precisa colocar aqui na planilha quantas horas você dorme por dia. E por que que eu disse que essa planilha aqui é de uma aluna não convencional? E eu vou até falar isso um pouco mais lá na frente. Porque ela dormia muito pouco. Por quê? Ela fez o que dava. Ela não tinha as condições de temperatura e pressão para dormir 7, 8 horas. Então, beleza, ela fez isso aqui. Só que, obviamente, ela já tinha um estudo um pouquinho mais avançado e tal, como eu falei. Eu não vou entrar nos pormenores dessa planilha. Você vai preencher aqui na planilha em branco quais são os seus blocos de horário em que você está dormindo. E aí pode ser de meio-dia a 7, de meio-dia a 8, às vezes você dorme mais cedo, dorme 10 horas aqui, então você vai preenchendo aqui. Primeiro ponto, dormir. E aí você vai colocar isso em todos os outros dias da semana, inclusive sábado e domingo. Então você percebe, você já vai ficar com a sua planilha, ó, pegar aqui, se eu tirar essa parte aqui, deixar só sono aqui, por exemplo, até aqui. E a planilha vai ficar meio que assim, ó. Vou tirando. E deixa eu tirar até aqui. Só para dar um exemplo mesmo. E aí, tá vendo? Vai ficar ainda alguns blocos em branco, que no seu ainda não estava, você está preenchendo, vai estar aqui os blocos em que você está dormindo. Então, você vai preencher essa atividade. Começa sempre pelas atividades maiores, as que ocupam a maior parte do seu tempo, como, por exemplo, sono. E vamos lá, vou voltar aqui a planilha. Aí agora, outro bloco que ocupa muito tempo da maioria da gente, né? Ainda mais se você tem uma rotina cheia. Trabalho. Você precisa trabalhar para manter ali, comprar os materiais, pagar as inscrições, que estão cada vez mais caras, enfim, manter tudo funcionando. Então, você vai preencher os blocos de trabalho. E aqui, não comete um erro também de achar que é só trabalho. Por quê? O que que eu orientei para essa aluna? Para ela colocar aqui também o tempo de deslocamento, que é algo muito importante. Quanto tempo você leva para ir e para voltar do seu trabalho? Esse tempo de deslocamento ele faz uma diferença enorme. Você leva 2 horas no deslocamento, às vezes você leva meia hora, porque você trabalha ali pertinho. Então, isso aqui é bom você ter em mente também. Aí vamos lá. Aqui tem o tempo de almoço. Então ela tinha 1 hora de almoço. Coloco aqui em todos os blocos, 1 hora de almoço. Trabalho, volta do trabalho. No caso aqui, ela ficava 1 hora na academia, e aí ela tinha o tempo ali de voltando da academia, o tempo de deslocamento, né, geral, que era relativamente perto da casa dela. Então ocupava basicamente 3 blocos ali, até ela chegar também, tomar um banho, enfim. Aqui ela precisava ter um tempo ali para a família dela. No caso, ela tem uma filha pequena, e aí ela precisava passar um tempo com a criança. Ao longo dos dias aqui do trabalho, a criança ficava com os pais dela e essa é a rotina dela. Aqui, tempo de janta e beleza, não preenche ainda os blocos de estudo. Isso aqui é o dela, que está em amarelo aqui você não faz. E aí, beleza. No sábado e no domingo, geralmente a rotina muda um pouco e ela dormiu um pouco mais e tal. E aqui tem café da manhã, aqui tem almoço com a família, aqui tem limpeza da casa, que ela sempre fazia no sábado. Aqui tem mais um tempo com a família, ida ao parquinho com a filha, tempo com a família, dormir. Aqui era o dia livre. Então você está percebendo? E essa aqui é a rotina dela.
preenchido todos os espaços maiores, e eu não tenho como fazer isso especificamente para você, porque cada um vai ter uma rotina, você vai preencher essa planilha aqui e ela vai ficar com alguns buracos. E aí você vai, aos poucos, encaixando o estudo dentro desses buracos. No caso dessa aluna aqui, ela poderia dormir aqui, mas aí ela falou, não, eu tomei a decisão de estudar para concurso, então vamos lá, vou colocar aqui. Eu vou dormir menos para que eu consiga estudar um pouquinho mais. Então, ela estudava, nesse caso, de meia-noite a 1 hora, ia dormir 1 hora. No caso, ela estudava de 11 horas. Aqui, ela começava 11 horas, fazia um bloco de 1 hora aqui e outro bloco de 1 hora aqui. Então, ela estudava 2 horas por dia. Final de semana, ela estudava um pouquinho mais, mas como ela tinha família, tinha que passar tempo com a filha, e ela não estava com o edital aberto na época, então ela não despendia de estudo no domingo, porque quando ela estava com o edital aberto, aí eu falei com ela para ela estudar domingo, que seria mais eficiente, que precisa, não tem jeito, tem que forçar um pouquinho mais. Então, o que você vai fazer? Você vai preencher essa planilha conforme a sua rotina, conforme a sua dinâmica de vida. E onde tiver um espaço em branco ali, que vai ficando, você vai encaixando estudo na sua rotina. E aí aqui a gente já entra no segundo passo, que é o quê? Você precisa entender o teu momento como concurseiro. Você é um concurseiro que está começando agora? Se você está começando agora, ainda que você tenha um pouquinho mais de tempo livre, o que eu recomendo? Eu recomendo fortemente que você comece estudando 1 hora por dia. Se você está iniciando o seu estudo agora, ou se você está retomando os estudos agora, porque às vezes você já estudou, só que você está sem ritmo, está sem pegada. Por que eu recomendo 1 hora? Eu acho que é um tempo razoável, e aí pode parecer pouco, mas 1 hora líquida, cronometrada ali, é importante você cronometrar as suas horas de estudos para que você saiba efetivamente quanto tempo você está estudando. É uma coisa muito boa. Vale muito bem 1 hora bem estudada do que 4 horas dispersas ali. Então, entender qual é o seu momento de como concurseiro é extremamente importante, porque isso vai balizar também como que você vai nortear os seus estudos a partir daqui. Se você já é um concurseiro mais intermediário ali e está sem edital aberto, por exemplo, você, dependendo da sua rotina e da sua disponibilidade, você consegue deixar ali um dia livre no domingo para fazer algumas outras atividades, para até relaxar um pouco mais a cabeça, porque você está sem edital. Agora, se você é um concurseiro intermediário ou mais avançado ali, você está com o edital na praça, você vai ter que fazer aquele sprint a mais e você vai ter que, não pode se dar o luxo de não estudar um dia. Aí é uma recomendação minha. Eu recomendo que você estude todos os dias. Ainda mais se você tem uma rotina cheia. Você sabe que ao longo da semana você não vai conseguir estudar talvez mais que 1 hora e meia, 2 horas. E aí chega no final de semana com o edital, aperta mais um pouquinho. E aí, o terceiro passo que eu recomendo aqui para você é o seguinte: você está assistindo esse vídeo, eu vou dar mais algumas dicas aqui que vão te ajudar pra caramba, mas sempre, sempre tenha em mente uma coisa: adequa tudo que você está ouvindo, seja nesse vídeo, ou seja em qualquer outro vídeo de qualquer outra pessoa, e não importa em quantos concursos essa pessoa já passou, enfim, ou se é algum amigo, parente, familiar seu. Sempre adeque as recomendações à sua realidade. Sendo bem sincero com você, tendo você uma rotina extremamente cheia ou não, independente do que aconteça na sua vida, tem um fator que ninguém pode prever. Um fator que é você. Você é único, então você precisa sempre ouvir alguma coisa, até o que eu estou falando aqui nesse canal. Absorve o que serve para você, pega isso, usa na sua realidade, adapta. Teve uma outra pessoa que estudava aqui com a gente, da Pensar Concursos, e aí essa pessoa trabalhava em plantão, em regime de plantão. Então, a gente teve que adaptar essa planilha para ela. Não servia exatamente esse modelinho de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. A gente teve que fazer dia de trabalho, dia sem trabalho, dia sem trabalho, que ela era um plantão que folgava, trabalhava um dia, folgava dois, trabalhava um dia, folgava dois. E a gente teve que adaptar isso à rotina. Então, talvez seja esse o seu caso. Sempre dá para adaptar, mas para isso, mais uma vez, você precisa se conhecer e você precisa jogar limpo com você.
Você precisa colocar ali na planilha que eu te passei os horários bem definidos, saber alinhar isso da melhor forma possível. O quarto passo para você conseguir aliar estudo para concurso público com uma rotina muito cheia é você ter um plano de estudos. Isso que eu coloquei aqui, essa planilha na tela, ela já é um básico muito bom para você se organizar. Só que você precisa ter um planejamento de estudos. O que que você vai estudar na segunda? O que que você vai estudar na terça? Qual a disciplina que você vai estudar? Ter isso com clareza vai te fazer avançar muito mais rápido, porque às vezes você está com tempo livre, você senta ali para estudar e você fica, tá, peraí, deixa eu pegar agora e olhar aqui, eu vou pegar um material de quê? De português? Ou então vou pegar dessa matéria aqui que eu gosto um pouquinho mais, que eu tenho mais familiaridade? Não, não, você precisa ter um plano de estudos muito bem organizado para você não ter margem de erro. Quero que você entenda uma coisa. Se você tem uma rotina muito cheia e você quer aliar isso ao estudo para concurso público, você tem que diminuir o máximo possível as suas probabilidades de errar. Você tem que errar pouco. Você vai errar, obviamente, isso é normal. Todo mundo erra, isso é bem normal mesmo. Só que quanto menos erros você cometer na sua rotina, na sua jornada, mais um passinho a mais você está dando para competir com uma galera que talvez tenha 6 horas de estudo diários ali para você. E você vai sim competir com essas pessoas, tá? Então, errar pouco é o que faz total diferença. O plano de estudos, aliado à sua disciplina também, ele vai te colocar na frente de muita gente. Você precisa saber o que que você vai estudar em cada dia. Agora que você já sabe quais são os passos para você conciliar a sua rotina com o estudo para concurso público, eu vou passar aqui algumas dicas que são extremamente relevantes para que você consiga fazer isso da melhor forma possível. A primeira dica é: não se compare com os outros. Olha bem aqui para mim, não se compara com os outros. Só tem uma exceção. Mas vamos lá. Você com certeza já deve ter ouvido isso por aí, mas cabe reforçar. Eu já falei isso aqui em outros vídeos. Por quê? Porque o óbvio precisa ser dito mais de uma vez. Você ficar se comparando com a rotina, olha um erro muito claro. Às vezes você se compara não com a rotina da pessoa que está lá no Instagram, que está falando que estuda 6, 7, 8 horas por dia. Isso aí, se você cai nessa, meu amigo, pelo amor de Deus, né? Vamos parar com isso. Aquilo ali, Instagram é uma fraçãozinha da vida da pessoa. Agora, muitas vezes, você se compara com a pessoa que está na mesma posição que você. Você está ali no seu trabalho e aí tem um colega que estuda para o mesmo concurso que você, às vezes você até incentivou ele a estudar para esse concurso público. E aí, beleza. E aí vocês dois, na sua cabeça, vocês têm a mesma rotina. Não, pô, eu conheço. Eu falo aqui com ele, eu sei como é que é a vida dele. A gente tem a mesma rotina e olha como ele está avançando e eu estou só retroagindo. Eu não estou conseguindo absorver nada, eu erro questão pra caramba, eu não saio do lugar. Ele já está próximo de passar e eu estou aqui ainda. Não faz isso com você mesmo, porque por mais que você ache que você conhece a rotina dessa pessoa, vai por mim, você não conhece. Nem que você viva ali com ela, você more junto com a pessoa 24 horas. Por quê? Porque você não sabe qual é a carga emocional daquela pessoa, você não sabe psicologicamente como que está a cabeça daquela pessoa, e isso influencia nos estudos, isso influencia na hora da prova. Você sabe como é a sua situação, não da pessoa que está do seu lado. Às vezes até a carga emocional de um amigo da pessoa ali é diferente do que é para você e para ela. Então, não se compara com outras pessoas. Porém, tem uma comparação que eu acho extremamente válida de você fazer. É uma comparação aceitável, digamos assim, que é o quê? Sobre um ponto de vista mais construtivo. O que que eu quero dizer? Vou pegar esse mesmo exemplo. Às vezes você está ali estudando com seu amigo, ou você está fazendo um estudo em grupo, enfim. E aí você olha alguma prática daquele seu colega que você não faz e que você olhou e falou, putz, legal, isso aí que ele faz é interessante, eu posso agregar para mim, para que eu possa, às vezes, até ganhar mais tempo de estudos. Por exemplo, essa pessoa aqui, eu vou falar disso mais lá na frente, mas vou dar um spoiler aqui já. Ele vai para o trabalho ouvindo legislação, ouvindo a lei. Porque, pô, isso ganha tempo ali de não ficar parado no trânsito.
Pô, eu não fazia isso, e aí o fulano me deu a dica e eu faço isso agora. Legal, isso vai ajudar. Então, isso é uma comparação boa, porque você se comparou a ele, você não faz isso, e aí você vai lá e passa a fazer. Isso é legal. Agora, você se comparar, principalmente no quesito desempenho, esquece, não faz isso com você mesmo. Uma outra dica extremamente interessante para você também é você quebrar as suas sessões de estudo ao longo do dia. Vamos lá, vamos supor que você tem ali 2 horas para estudar. Não estuda as 2 horas de uma vez só, numa paulada, se você tem pouco tempo. Estuda 1 hora, de repente, antes de você ir para o trabalho e outra hora depois. Lembrando, se for possível dentro da sua rotina. Por que isso? Para você acostumar o seu cérebro e se expor mais ao estudo em diferentes momentos. Não ter só 1 hora fixa ali para estudar. Às vezes isso é bom também, você ter ali, se você funciona assim, eu, por exemplo, eu funciono da seguinte forma: eu gosto de estudar batidão. Então eu pegava ali, por exemplo, 2 horas de estudo, 4 horas de estudo, eu ficava direto. Essa é a minha forma. Só que eu vi também outros colegas, que todos foram aprovados, felizmente, que estudavam fracionando as sessões de estudos e tiveram excelentes resultados. Então, eu não posso deixar de falar isso aqui para você. A ideia desse canal não é falar o que funciona para mim. A ideia é te oferecer ferramentas para que você consiga avaliar e ver o que se encaixa melhor para você. Então, tenta fazer isso, tenta quebrar as suas sessões de estudos em períodos ao longo do dia. Essa dica aqui vale ouro. Horas bônus. O que você vai fazer? O que são essas horas bônus? São aquelas horas que a gente poderia estar estudando, mas a gente está fazendo outra coisa. E sempre tem essas horas, quer ver? Por exemplo, você está indo para o trabalho. E eu não sei como você vai para o seu trabalho hoje. Pode ser que você vá de carro, pode ser que você vá de transporte público. Mas nas duas linhas, se você vai de carro, provavelmente você vai ouvindo uma música no carro. Que tal ouvir uma legislação em áudio? Que tal ouvir uma aula em áudio? Você já vai estar, expondo mais o seu cérebro a um estudo. Você está de transporte público, como era o meu caso, cansei, mas eu cansei de pegar áudio de aula, de legislação, ir lá no fone e ficar ouvindo ao longo da ida e da volta. Fazia muito isso, isso otimizou, isso me fez acertar boas questões, por quê? Repetição, estava o tempo todo ali exposto àquela repetição. Só uma coisa importante aqui, esse tempo, por que eu chamo ele de horas bônus, ou horas coringa, como você preferir? Porque ele não deve ser contabilizado nas horas líquidas de estudos. Horas líquidas é quando você está de fato sentado dentro do seu plano de estudos. Lembra que eu falei lá atrás? Ter um plano de estudos é fundamental. Esse plano de estudos contabiliza as horas líquidas, as horas que você está sentado, não é a hora que você está levantando para ir no banheiro, falar com alguém, dar uma olhadinha no celular. São horas líquidas. Agora, essas horas bônus é aquela horinha que dá. Você está indo para o trabalho, você está ali no banheiro fazendo suas necessidades. Enfim, tem que se virar. Você está lavando louça, coloca alguma coisa ali para ouvir. Aproveita o máximo de tempo que você tiver para conseguir estudar. Ah, Vinícius, mas não vai ser aquele estudo extremamente concentrado, eficaz? De fato, não vai mesmo não. Mas é melhor do que zero. Então, uma coisinha que você faça ali já é melhor do que nada. Você já vai sair na frente já só por estar fazendo isso. E agora vem com certeza a dica mais importante desse vídeo. Você precisa fazer revisões constantemente. Revisão tem que ser um dos pilares fundamentais na sua preparação. Olha só, como eu falei aqui, existem várias metodologias de estudos, vai ter coisa que vai funcionar para mim, não vai funcionar para você, vai ter coisa que vai funcionar para você e não vai funcionar para mim. Só que tem 3 coisas que vai funcionar para todo concurseiro, todo mundo que eu conheço, todo mundo que eu sei que estudou para concurso, seguiu 3 pilares básicos, talvez de formas diferentes, mas não foge disso. Quais são esses 3 pilares? Teoria, você tem que saber a teoria. Você tem que fazer questão e você tem que revisar. Então, a quarta dica é: faça revisão de forma constante. Seja você iniciante, seja você intermediário, seja você avançado. Revisar os pontos mais importantes é fundamental. E para isso, a gente da Pensar Concursos criou o Memorex.
E o que é o Memorex? É o melhor compilado de resumos esquematizados para que você consiga ser aprovado de forma mais eficiente possível. Você não tem o trabalho de preparar os seus resumos. A gente fez isso para você. A gente filtrou conforme a banca examinadora do seu concurso, pegamos ali o que tem maior chance de cair e a gente transformou isso em pequenos resumos esquematizados. Dicas estratégicas para você bater o olho mais de uma vez e você conseguir reter melhor a informação. E a gente fez isso como? Através de esquemas visuais, através de grifos, para que o material fique cada vez mais dinâmico e você consiga reter muito mais informação do que você conseguiria simplesmente lendo um blocão de texto da legislação. O Memorex é um material indispensável para você que precisa concatenar uma rotina muito pesada de trabalho e de vida com o concurso público. É um material indispensável, já tem mais de 200 mil pessoas que utilizam esses materiais e um dos principais relatos que a galera fala sobre o Memorex é que, cara, esse material me poupou muito tempo, muito. Isso, a gente ouve demais isso. E fora o fato de já ter aprovado milhares de candidatos. Então, fazer revisão constante é fundamental. Ter um Memorex é essencial. Eu canso de falar aqui, se está no Memorex, cai na prova e a gente já tem inúmeros relatos de resumos que estava lá e a questão cobrou exatamente aquilo ali que estava embaixo. E a dica final aqui desse vídeo é: faça renúncias. Sinto te dizer, mas se você é adulto, se você optou por estudar para concurso, eu tenho que te falar que você não optou por um caminho fácil. Felizmente, porque a gente precisa de gente determinada, gente que não está se preocupando só com coisas fáceis, como, sei lá, ganhar uma aposta ou ganhar na Mega Sena. A gente precisa de você sendo servidor público, você que está aqui até agora nesse vídeo. E para isso, eu tenho que ser brutalmente honesto com você e falar que você vai precisar sim fazer renúncias. Lembra do cronograma que eu mostrei para vocês aqui no início do vídeo, da tabelinha ali? Então, essa colega ela dormia 5 horas por noite. Isso é uma renúncia. E muita gente vai vir cagar regra e falar: não, mas o ideal são 7 horas de sono, o ideal são 8 horas de sono, você precisa dormir para você conseguir memorizar mais. Eu sei disso, ela sabe disso, a maioria, não vou dizer todo mundo, mas a maioria das pessoas que estudam para concurso sabe que sono é uma etapa extremamente importante para que você consiga reter o conteúdo. Porém, é o que dava para ela fazer. Ela falou: Vinícius, se eu não estudar nesse horário, não tem mais nada. Todas as outras atividades eu preciso fazer. Eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar da minha filha, eu preciso fazer minhas atividades de casa, eu tenho responsabilidades. E o que dava para eu fazer nesse período da minha vida foi dormir menos e estudar. Tô falando para você dormir menos? Claro que não. Tô falando para você olhar para sua realidade e entender que você vai precisar fazer algumas renúncias. No caso dela, foi algumas horas de sono. Quer ver uma renúncia que você talvez possa fazer hoje e que você está negligenciando? Essa aqui. Celular. Celular é uma renúncia que você pode fazer hoje. Eu estou falando, obviamente, para você deixar bonito o celular. Mas dá uma olhada aí que a maioria dos aplicativos hoje em dia tem isso. Vê quanto tempo de uso você tem no celular, quanto tempo você fica rolando o Instagram, rolando o feed inutilmente. Que você está vendo, o que você está consumindo? Será que as notícias sobre política que você anda vendo, aquela briga, aquela torcida de Fla-Flu ali, será que isso realmente é importante para a tua preparação, para o teu estudo? Será que assistir série todos os dias é importante para o teu estudo? Eu acho que não. Aí vai de você responder essa pergunta. Então, fazer renúncias também faz parte de uma etapa fundamental na tua preparação para concurso público. Bom, e se você chegou até aqui nesse vídeo, se alguma coisa do que eu te falei aqui te agregou, uma dica, um passo a passo, a planilha, enfim, se qualquer coisa que eu falei nesse vídeo te ajudou, te fez pensar um pouquinho mais, te colocou uma visão diferente para você, eu vou te pedir para curtir esse vídeo, para compartilhar ele com um amigo seu. E se você não gostou do vídeo, compartilha com alguém que você não gosta também, só de sacanagem. Só de sacanagem vai lá e compartilha. Mas se você gostou, deixa aqui o seu like.
Quero ouvir o seu comentário, coloca aqui também para eu responder, eu saber o que você está pensando. E não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para você receber os novos vídeos. Forte abraço!